Fala aí, galerinha! Tudo beleza? Hoje começaremos um novo capítulo falando acerca de trabalho e energia. Dois conceitos muito importantes usados na física. Quer saber mais? Então vem comigo! Olha só, para entender o conceito de trabalho e relacioná-lo com energia, responda algumas perguntas para mim, 3 perguntas. Primeira, ao arrastar uma caixa de 50 kg por 10 metros, digamos, dá trabalho? É difícil? Mesmo que não tenha atrito, mesmo que seja um carrinho com rodas, dá um certo trabalho? Responda aí. Dá sim, professor, dá trabalho sim. É difícil, eu vou realizar um certo esforço, não é? Pois bem, segunda pergunta. E se a caixa tivesse 100 kg? Daria mais trabalho? Você precisaria aplicar uma força maior para arrastar esse carrinho de 100 kg? Você gastaria mais energia com isso? Ficaria mais cansado? Gastaria mais energia? E aí? Olha só. Se a resposta foi sim, né? É intuitivo isso, né? Se você aumentou, você dobrou a massa do objeto, você certamente vai ter que aplicar uma força maior, digamos o dobro, para arrastar com a mesma velocidade, com a mesma aceleração, não é? Se a gente for desprezar o atrito ali ou não, não é isso? Tá bom. Terceira pergunta. E se você tivesse que arrastar a caixa de 100 kg, aqueles dois carrinhos um em cima do outro, digamos por 20 metros, como aí na figura, ó, aumentaria o trabalho? Então, se você tem esse objeto aqui de 100 kg e agora você vai arrastar pelo dobro da distância, 20 metros, aumentaria esse trabalho? Seria mais difícil? Você aplicaria uma energia maior? Você gastaria uma energia maior para fazer isso? O seu esforço seria maior? É nesse sentido, entende, da palavra? Daria mais trabalho? A resposta é sim, não é mesmo? Então, em relação à questão anterior, à pergunta anterior, o mesmo carrinho de 100 kg, se você dobrar agora a distância, você vai cansar mais, você vai gastar mais energia, não é? Dá mais trabalho, é mais difícil, não é assim? Bom, eu fiz essas 3 perguntas inicialmente para que você possa refletir o que é trabalho no sentido de esforço e gasto de energia. E o conceito de trabalho aqui na física vem daí, basicamente. Olha só, a princípio nós vamos definir trabalho como sendo a força vezes a distância aplicada, certo? A força que você realiza é ali para arrastar aquele carrinho com essa certa força por uma certa distância. Então, se você dobra a força, digamos, dobrando a massa, você vai ter que dobrar a força. Então, você dobra o trabalho, o seu esforço vai ter que ser maior, o dobro. E também, se você aumentar a distância em 2 vezes, o seu trabalho, o seu também gasto de energia será o dobro. Então, a definição de trabalho basicamente é essa, certo? Então, a princípio, eu digo a princípio porque nós estamos inicialmente colocando o trabalho como sendo força vezes distância, porque a força que estamos considerando aqui, ela é constante e ela tem a mesma direção do deslocamento. Porque depois nós vamos ver alguns casos na próxima aula que a força não vai estar na direção do deslocamento, vai formar um certo ângulo com o deslocamento, ou não vai ser variável, e aí essa forma de trabalho pode ser um pouquinho modificada. Mas o conceito basicamente é esse, tá certo? A unidade de trabalho é o Newton vezes metro. Newton vezes metro, por quê, professor? Olha, a unidade de força não é o Newton? A unidade de distância não é o metro no sistema internacional? Então, Newton vezes metro é a unidade de trabalho. Lembra? Esse símbolo aqui é o colchete.
significa unidade de medida. A esse nome, Newton vezes metro, chamamos isso de joule, J maiúsculo, tá? Então, a unidade de trabalho é o joule. Por exemplo, é aquela questão anterior, aquela terceira pergunta, né? Vamos voltar lá e colocar alguns valores para você entender o que seria o trabalho realizado pela pessoa empurrando a caixa, empurrando aquele carrinho. Então, olha só, vamos voltar aqui. Aqui, digamos que ele tem uma força, ele aplica uma força aqui sobre este carrinho, digamos 100 newtons, tá? Constante, horizontal, na direção do movimento, do deslocamento. Olha só, se a força é de 100 newtons e a distância percorrida é de 20 metros, de A até o ponto C, então, pela definição de trabalho que vimos agora, teremos que trabalho é igual a força vezes a distância, então vai ser 100 newtons vezes 20 metros, que vai dar 2000 newton vezes metro. A isso, newton vezes metro, chamamos de joule, mas newton vezes metro também está correto. Então, 2000 joules seria o trabalho que eu realizei sobre aquele carrinho para movimentá-lo por aquela distância de 20 metros, tá certo? E agora nós podemos ir além, associando esse trabalho com o gasto de energia que eu tive que fazer ao empurrar aquele carrinho, relacionando então o trabalho com energia. Trabalho seria então uma espécie de transferência de energia, professor? Sim, você está dando energia àquele carrinho e com essa energia ele está se locomovendo. Tudo bem? Vamos falar mais sobre o assunto. Olha só, então definimos trabalho. Trabalho é uma transferência de energia. Então, para realizar trabalho precisamos de energia, tá certo? Para realizar trabalho nós precisamos de energia. Então, eu vou falar o seguinte. Lembra que nós temos que a força resultante não é a massa vezes a aceleração? Lembra da segunda lei de Newton? Vamos colocar aqui. Força resultante vai ser massa vezes aceleração. Tá certo? Lembra também que equação de Torricelli, v quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔS. Vamos utilizar essas duas para poder encontrar o trabalho da força resultante sobre um objeto, sobre um corpo, que seria a força aplicada, no caso a resultante, vezes a distância. Não é isso? Olha, a força resultante nós vamos substituir por massa vezes aceleração. Então aqui massa vezes aceleração está no lugar de força resultante. Agora, note que essa parte A vezes D, podemos pegar essa multiplicação aqui da aceleração vezes a distância, tem aqui ó, na equação de Torricelli, porque ΔS é a distância, não é? Distância percorrida. Então vou isolar A vezes ΔS, que seria A vezes D. Vai ficar como? V quadrado menos V0 ao quadrado é igual a 2 vezes A vezes D, certo? Passo 2 dividindo, vai ficar desta maneira aqui, igual a A vezes D, é o que nós queremos. Então, vou substituir no lugar de A vezes D aqui, nessa equação, eu vou colocar V quadrado menos V0 ao quadrado dividido por 2. Beleza? Tranquilo aí? Entenderam essa passagem? Qualquer coisa, pausa o vídeo. Estou apenas demonstrando aqui uma coisa que eu quero falar daqui a pouco, tá? Então, nós teremos o seguinte. Aqui, deixa eu tirar a câmera. Pronto. Para você poder enxergar tudo aí. Então, aqui nós temos que o trabalho da força resultante vai ser massa vezes
v quadrado menos v0 ao quadrado dividido por 2. É aquela parte toda roxa ali que nós vimos, tá? Então, estou substituindo A vezes D por aquilo. Eu posso até colocar um parênteses aqui, ó, né? Fazer a distributiva massa com V quadrado e massa com V0 ao quadrado. E aí vai ficar como? Para encerrar essa parte, o trabalho da força resultante vai ser mv quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado dividido por 2. Pronto, eu quero deixar essa relação aqui para vocês, para a gente, na verdade, analisar ela, para a gente ver o que ela diz, para ver o que ela nos informa, tá certo? Olha só, vamos ver. Aqui nós temos uma diminuição de duas coisas, e duas coisas assim semelhantes, não é isso? E lembra que eu falei que trabalho é uma transferência de energia? Você gasta energia para realizar trabalho, não é isso? Então nós podemos associar aqueles termos com energia, uma energia associada ao movimento, porque aqui nós temos o termo velocidade, tá certo? Então aqui seria uma certa energia, aqui seria certa energia, aqui seria uma diferença de energia entre esses dois termos, porque trabalho é uma transferência de energia. Então nós definimos agora a energia cinética como sendo mv quadrado sobre 2. É a energia do movimento. Olha só, energia do movimento, professor, para você lembrar dessa fórmula. mv ao quadrado, ou seja, mv é movimento. Ah, entendi agora, professor, movimento. Tá bom, beleza. Então, energia do movimento. Veja, aqui temos o movimento dividido por 2, né, mv quadrado sobre 2, aqui também, só que aqui é a velocidade inicial. Então, seria energia cinética final menos energia cinética inicial, então seria uma variação de energia cinética, definindo assim, é o que eu coloquei bem aqui, ó. Então, a energia cinética final menos a inicial, que seria aquilo menos isso, é o trabalho da força resultante, certo? O trabalho da força resultante, então, nós temos que é a variação da energia cinética. Isso aqui é muito importante, esse teorema a gente usa muito, não só na mecânica, tá, gente? Mas usamos em várias partes da física, em várias áreas da física, tá bom? O teorema trabalho-energia cinética. Esse é o nome, ou teorema do trabalho, simplesmente, tá? Para você entender esse teorema, né, e vamos falar um pouco mais dele agora, e vamos encerrar a aula com um exemplo a respeito desse assunto, vamos aqui voltar àquela figura anterior. A figura anterior, a primeira figura, aliás, né, ela é bem assim, ó. Então nós tínhamos um carrinho, nós aplicamos uma certa força nele por 10 metros, né? Lá no começo da aula, aqui. Essa é a primeira pergunta que foi feita. Então vamos supor que nós apliquemos uma força de 50 newtons sobre este carrinho, tá bom? Aqui, ó, força de 50 newtons. E a massa dele, então, seja de 50 quilogramas. Vamos supor que seja, então, um caso sem atrito, um caso mais simples inicialmente, né? Depois a gente pode até colocar atrito. E a velocidade do começo dele, lá no ponto A, já era de 4 metros por segundo. Ou seja, ele já tinha uma energia, o carrinho tinha energia do movimento. O que é energia cinética, que acabamos de ver, é energia do movimento. Algo está se movimentando, tem velocidade, então tem energia cinética, tá bom? Vamos encontrar essa energia cinética inicial do carrinho no ponto A inicialmente ali? Vamos? A energia cinética inicial, EC inicial, vai ser o quê? Vai ser m vezes velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. A velocidade inicial, na verdade, é a velocidade no ponto A, certo? Aqui nós teremos, então, a massa 50, velocidade 4,
no caso ao quadrado, dividido por 2. Isso aqui vai dar 50 vezes 8. Já estou dividindo aqui 16 por 2, ó, dá 8. 50 vezes 8, 400. Então, a energia cinética inicial igual a 400 joules. Professor, a energia também é dada em joule? Sim, olha, trabalho e energia tem o mesmo sistema, tem a mesma unidade, tá? Porque um é a transferência do outro, tudo bem? Então, a energia cinética também é dada em joule, tá certo? Tá, agora, a próxima pergunta, quanto é o trabalho que eu realizei, ou seja, a transferência de energia que eu dei ao carrinho, para locomover ele aqueles 10 metros. Então, enquanto o trabalho, na verdade, da força resultante ali. Olha, as forças que tem atuando naquele carrinho, além daquela força que eu apliquei, temos a força peso, temos a força normal, não é? Claro, essa força peso, essa força normal, elas se cancelam, então só sobra a força F aplicada, que no caso é de 50 newtons, como sendo a resultante das forças. Porque o que eu vou fazer aqui agora, gente, é o seguinte. Vamos encontrar o trabalho da força resultante. Então, nós temos que pegar a força resultante e multiplicar pela distância. Então, nesse caso, a gente vai ter que o trabalho da força resultante vai ser igual a 50 vezes 10. O trabalho da força resultante vai ser igual a 500 joules. Olha, por coincidência, tá? Essa força F, que era 50, foi a força resultante. Mas se tivesse atrito, por exemplo, vamos supor que o atrito ali a gente faria uma conta, daria 10 newtons, né? Eu estivesse arrastando ali, vamos supor que não fosse uma rodinha, eu estivesse arrastando e teria uma certa dificuldade de 10 newtons de atrito. Então, quanto seria a força resultante? Não seria de 40 newtons, seria 50 para frente e uma força de atrito 10 para trás. Aqui você deveria colocar 40 newtons, ó, tá? É porque aqui está sem atrito. Só um comentário para vocês, quando forem fazer as questões, lembrar, essa fórmula, o teorema do trabalho, não é qualquer força, é a resultante das forças. Atenção, é a força resultante, você tem que encontrar a força resultante. A força resultante que vai proporcionar uma variação do movimento do carrinho, uma variação da energia cinética do carrinho, tá certo? Que é essa fórmula aqui, ó. Então, o trabalho da força resultante proporciona uma variação da energia cinética do carrinho. Você está dando energia a ele. Você está mudando a energia cinética dele, a energia do movimento. Então eu pergunto, se inicialmente ele tinha 400 joules de energia, o carrinho, porque ele tinha movimento, e eu adicionei, eu entreguei, eu transferi a ele 500 joules, porque isso é trabalho. Trabalho é uma transferência de energia, eu estou te dando energia. Olha, estamos 500 joules aqui para você. Você já tinha 400, você vai ficar com quanto de energia? Qual vai ser sua energia cinética final? No caso ali do carrinho. Então, você pode aplicar a fórmula que vimos agora há pouco, que é o teorema do trabalho, que o trabalho da resultante seria energia cinética final menos energia cinética inicial. Tá? Tá aqui, ó. Cinética final menos cinética inicial, que é a variação da energia cinética. Beleza? Olha, se a energia cinética inicial é 400, o trabalho é 500, quanto é a energia cinética final? Bom, passo 400 para o lado de lá, passa somando, então vai dar 900, não é? Já vou escrever aqui a resposta, ó. Energia cinética final igual a 900 joules. Ou seja, aquilo que eu tinha falado, ele tinha 400 no começo de energia, ganhou 500 por conta do trabalho, porque eu apliquei uma força, então variei seu estado de movimento, eu variei a sua velocidade, a sua energia cinética, ele ganhou mais energia, certo? Ele ficou com 900 joules de energia agora. E nesse momento,
podemos responder a pergunta da questão, certo? Que é quanto é a velocidade no ponto B. Qual será a velocidade dele lá no ponto B? Eu estou fazendo o passo a passo aqui para encontrar a velocidade, mas poderiam ter várias perguntas, assim, aquela sequência, aquela construção, tá bom? Então, para encontrar a velocidade, veja, né, na física, às vezes você quer encontrar alguma coisa logo com uma fórmula só e não é assim. Você tem que passar por vários estágios. Encontra uma coisa, depois encontra outra coisa e assim vai até chegar aonde você deseja, tá? Para finalizar a questão, então, já que a energia cinética é a energia do movimento, mv quadrado, olha o tio aqui, ó, mv quadrado, movimento, energia cinética do movimento. Então, a energia cinética final, vamos colocar aqui agora de azul, a energia cinética final, a fórmula seria mv quadrado final dividido por 2. Já que encontramos 900 de energia cinética final e a massa é 50, agora podemos encontrar a velocidade final, que na verdade é a velocidade no ponto B, certo? Bom, passo 2 multiplicando ali vai dar 1800, igual a 50 vezes v quadrado final. Aqui vai dar v quadrado final igual a 36, né, dividindo 1800 por 50. Então, v final, ou seja, a velocidade no ponto B é igual a 6 metros por segundo. Acabamos o exemplo para você entender, então, o teorema do trabalho. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais de trabalho, para encerrar essa parte de trabalho inicialmente, e depois prosseguir com energia, outros tipos de energia também. Tá bom? Até mais. Acabou, pessoal. Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa. Deixa o astro fazer isso. Acabou, pessoal. Acabou, pessoal.